Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse trabalho promovido pelo CETRELV, estudo do livro O Consolador. Esse livro, o livro O Consolador é um livro de perguntas e respostas, é um livro da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. São perguntas que foram elaboradas pela FEB, através da psicografia, da mediunidade do Chico. Elas foram levadas até o nosso irmão Emmanuel, e Emmanuel, através dessa psicografia, nos traz um pouco mais de luz, um pouco mais de entendimento. São perguntas que não estão fora da codificação, elas fazem parte da codificação espírita, mas nos abrem novos horizontes de raciocínio, de pensamento e de reflexão. A nossa proposta é de estudar essas perguntas, então, todos os sábados, nesse horário, entre 17 e 18 nós abrimos o estudo de uma das perguntas. Fazemos a leitura da pergunta, da resposta, e cada um de nós aqui colabora com aquilo que compreende, com aquilo que procurou, aquilo que estudou durante a semana. Algumas pessoas têm tempo ali de abrir e ler a pergunta, ler a resposta, fazer algumas reflexões. E esse é o momento da gente compartilhar as nossas reflexões, a fim de que juntos a gente possa abrir novos horizontes de entendimento, melhorar o nosso entendimento, e juntos a gente possa chegar ao nosso objetivo de encontrarmos a felicidade, a paz e orbitarmos em torno do nosso planeta. Agradecidos então a toda a espiritualidade amiga, onde quer que nós estejamos, seja aqui no CETRELV, seja as pessoas que nos acompanham pela internet, através da plataforma do Zoom, as pessoas que depois veem a gravação, seja onde você estiver, lembre-se, onde um ou mais estiverem, um, dois ou mais estiverem, lá eu estarei. Jesus está sempre conosco. Nós nunca estamos sozinhos, como nós somos espíritos aqui encaminhados, lembremos que ao lado de cada um de nós existe um anjo guardião. Então, onde o dois ou mais ali estiverem, eu estarei. Mesmo você sozinho, ouvindo essa conversa, lembre que você não está sozinho. Você tem o seu anjo guardião e você também tem aí ao seu lado o seu mentor, o seu espírito guia, os seus espíritos simpáticos, e todos aqueles que aproveitam esse momento também para aprenderem, também para junto de você, ali mergulharem nesse aprendizado, trazerem isso, interiorizarem isso no interior dos nossos corações. Vamos então agradecer essa espiritualidade que permite que, através do alto divino e do cósmico universal, a gente estabeleça esse elo de sintonia, essa corrente de bons frutos e bons pensamentos, onde nós vamos receber a inspiração que vem do alto, a inspiração dos irmãos que estão aqui junto com nós e que muitas vezes nos inspiram até em perguntas, né, em colocações que são importantes para todos nós, trazem esclarecimento, trazem um pouco mais de luz nos nossos corações, nas nossas vidas. Agradecidos, então, a toda a espiritualidade que nos assiste, vamos dar início aos nossos estudos da tarde de hoje, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças ao Filho de Jesus. Gente, hoje nós vamos começar uma parte do livro que diz, todas as pessoas que estudam, que já leram esse livro, diz que daqui para frente realmente esse livro se torna algo assim muito legal, muito que nos traz muita atenção, e nós vamos começar a falar de Velho Testamento, Novo Testamento, parábolas, nós vamos conversar propriamente dito da primeira, da segunda revelação e da terceira revelação, que é a prometida, a doutrina espírita. Nós vamos mergulhar, né, nas três revelações, nessa sequência de aprendizado, e vai ser um mergulho muito gostoso, porque é um mergulho que nós vamos ter aqui a ajuda do nosso irmão Emmanuel. Né? Emmanuel vai conduzir praticamente esse estudo, trazendo respostas, trazendo luz a questões que normalmente ali
são questões interessantes que pedem de nós um pouco mais de reflexão. Hoje, propriamente dito, nós vamos mergulhar no Velho Testamento. Vamos começar com o item 3.1, que trata do Velho Testamento. E são diversas perguntas, tá, gente? São muitas perguntas que vão trabalhar com a lei mosaica, que vão perguntar sobre a lei, sobre os profetas, e vai ser um mergulho muito interessante. Nós vamos caminhar da pergunta 261 até a pergunta 281, são 20 perguntas. E uma pergunta melhor do que a outra, porque cada uma delas vai abrir horizontes que a gente nunca se deu, às vezes, tempo para pensar sobre isso. A doutrina espírita, né, também chamada de cristianismo redentivo, que é a doutrina do Cristo vivenciado, muitas vezes ela se vale muito do Novo Testamento, ela se vale muito do Evangelho. O Evangelho, o código moral de conduta do ser humano, com a linguagem de André Luiz, né, a religião cósmica do amor e da sabedoria, amor e sabedoria, as duas árvores, né, que nos elevam, né? E é interessante porque a doutrina ela se fundamenta muito nisso. Mas a gente não pode esquecer que Jesus nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu e falava para os judeus. E o que os judeus tinham aos tempos de Jesus para compreender tudo aquilo que ele estava vivenciando? O Velho Testamento. Então, o Velho Testamento, a primeira revelação, ela é, sem sombra de dúvida, a base onde se construiu o Novo Testamento, onde se construiu a doutrina de Cristo, onde o Cristo viveu tudo aquilo que Moisés e os profetas apresentaram. Moisés e os profetas apresentaram a primeira revelação numa situação no mundo ainda bastante incipiente. Éramos nós mesmos lá no início, bem lá no início, em que, como crianças rebeldes, os rebelados filhos de Israel, as ovelhas desgarradas de Israel, nós mesmos, lá, nós tínhamos ali grandes dificuldades. Imagine, né, uma escola de nível fundamental, prézinho, em que você tivesse um professor e esse professor não tivesse ali pulso para conduzir as crianças. As crianças iam tornar a sala de aula um verdadeiro alvoroço. Ia ser realmente uma sala de aula de aprendizado inicial muito difícil de ser administrada. Então, imaginemos o nosso irmão Moisés exatamente nesses modelos. Uma sala de aula onde crianças, né, nós ainda crianças espirituais, ainda recebendo as primeiras instruções, recebendo ali as primeiras informações referentes ao mundo espiritual, à vida pelo Espírito. Não era fácil. Não foi tarefa fácil. Moisés precisava realmente agir da maneira como ele agiu. Precisava ter pulso. Precisava conduzir aquelas ovelhas que ainda precisavam de um pastor que tivesse força, que tivesse, vamos dizer assim, condução firme. Volto a dizer, imagine-se você dentro de uma sala de aula repleta de crianças no prézinho. Se você não se coloca ali como condutor, as crianças dominam. E aí, vira uma balbúrdia. Seria uma balbúrdia. E quando Moisés era esse condutor firme, conduzindo o seu povo, com a ajuda dos espíritos, lembrando que ele se reunia à tenda, né? E ali recebia o espírito, de aspas, de Deus, né? Que ia passando para ele como ele deveria proceder, como ele deveria conduzir aquele rebanho, né? em direção da elevação espiritual, da elevação intelectual, moral, normal. Então era uma condução necessária. Foram as bases sólidas que nos trouxeram até onde nós estamos hoje. Então, trabalhar o Velho Testamento é importantíssimo. É importantíssimo, porque vai trazer para nós os fundamentos da onde se edificou tudo que hoje nós temos. Vem Moisés, vem Jesus, e
vem o Espiritismo. O Espiritismo nada mais é do que Jesus viveu, o Evangelho de Jesus. Mas, volto a dizer, o Evangelho de Jesus ele foi construído sobre as bases sólidas da primeira revelação. Então, nós vamos começar hoje a estudar um pouquinho o Velho Testamento. Uma parte que eu acho, assim, maravilhosa, porque quando ela é estudada, principalmente hoje, com as luzes da doutrina do Espírito, você consegue ver a profundidade e o perfume que muitas vezes estavam ali encobertos pelas palavras, pelas alegorias, pela forma de expressão e de vida, porque era um povo que tinha uma cultura diferente da nossa, que falava uma língua muito diferente da nossa, que tinha costumes muito diferentes dos nossos, e que isso era expresso na própria literatura, na própria linguagem. Então, as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos é exatamente pelo fato de serem épocas diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, mas quando você tem as chaves que a doutrina muitas vezes te oferece, você consegue tirar o espírito da letra. E aí você vê as belezas que ali estão envolvidas. Mas isso foi apenas uma introdução. Uma introdução porque agora nós vamos abrir esse estudo, o Velho Testamento, e a primeira pergunta, né, que está dentro do bojo revelação, eu vou compartilhar e vou ser honesto para vocês. Essa semana, ontem mesmo, eu participo do NEP, que é o NEP Emmanuel, e eu tinha essa semana um trabalho bastante complexo, né, que a gente ia fazer num grupo, que era a apresentação do capítulo 12 do Evangelho de João. O capítulo 12 do Evangelho de João tem apenas 50 versículos. E nós tínhamos um período ali de tempo em que nós íamos ter que estudar isso em um NEP. Não era uma tarefa muito fácil. Então, durante a semana, eu acabei me debruçando mais sobre essa tarefa e vou compartilhar com vocês que nem sequer ouvi a pergunta. Mas vou ler agora e vou fazer as reflexões. E eu quero contar com a ajuda das pessoas que estão aqui nos assistindo e que estão aqui na sala junto conosco, para a gente mergulhar um pouco mais e conhecer um pouco mais do Velho Testamento, conhecer um pouco mais sobre a primeira revelação. Então, vou compartilhar com vocês, então, para a gente poder juntos estudar um pouquinho o Velho Testamento, a primeira revelação. Então, item número 1, né, nós temos 3.1, Velho Testamento, Emmanuel, revelação, é o subtópico, né? E a pergunta de hoje é uma pergunta muito interessante. No princípio era o Verbo. Como deveremos entender essa afirmativa do texto sagrado? Olha que interessante, né? No princípio era o Verbo. É interessante essa pergunta, porque se a gente pegar de onde veio isso, né? Veio do Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. É o primeiro versículo. E o Verbo era Deus e estava com Deus. E a gente fica pensando, né? Puxa vida, né? Quem é o Verbo? Quem era o princípio, né? Vamos ler a resposta de Emmanuel e depois a gente pode, com as luzes da doutrina espírita, abrir um pouco mais o entendimento disso, né? E a resposta que foi dada por Emmanuel foi o seguinte: eu já antecipei, né, mesmo não tendo lido a resposta, né, mas eu já antecipei que isso não está lá no Evangelho de João. Né? O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Ou seja, quem fez a pergunta, né, no princípio era o Verbo e deixou 3 pontinhos, não completou o versículo completo. Né? Então, Emmanuel nos adverte, olha, é melhor você analisar essa pergunta com o versículo completo. Né? Então, no princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus. E aí ele esclarece, tá? A parte dele, o que ele traz de reflexão. Deus é amor. Bom, João definiu Deus como amor. Deus é amor. Mas primeira coisa, né? Que amor é esse? Morada. Não o amor nosso, né? Nosso verbo amar é um verbo transitivo, que
precisa de complemento. Quando você fala eu amo, todo mundo pergunta, ama o quê? Porque o verbo amar precisa de complemento, ele é transitivo. Mas Deus é amor ágape, um amor que ama, fim, acabou. Ele transforma o verbo amar de transitivo para intransitivo. Então, Deus ama, Deus é amor por excelência. É amor e vida. E a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus. Você perguntou quem era o verbo é Jesus. Identificado com a sua misericórdia e sabedoria, ou seja, em plena comunhão com o Criador. Isso ele mesmo diz. Eu e o Pai somos um. Desde a organização primordial do planeta. Ou seja, voltando lá no início, quando nós temos um livro, que é o livro que conta a história da criação, eu esqueci o nome do livro, ai, A Caminho da Luz, muito obrigado, A Caminho da Luz. O A Caminho da Luz, Emmanuel ali, ele abre um pouco mais essa resposta, quando ele coloca desde a organização primordial do planeta, porque lá no Caminho da Luz ele conta que, num momento específico da criação, os cristos planetários se reúnem no Sol desse nosso sistema solar. E ali é eleito Jesus, que nós conhecemos com o nome de Jesus, o Espírito Crístico, que a ele seria entregue uma parcela da nebulosa do Sol para que ele ali desenvolvesse um planeta. E seria um planeta que inicialmente seria um mundo transitório, e depois seria um mundo primitivo, ele já foi um mundo primitivo, que seria um mundo de provas e expiações, que seria um mundo regenerado, que seria um mundo feliz, que seria um mundo celestial, e que depois, ao final, como todo o processo, depois de todo esse processo, ele reinicializaria em que o Cristo ele seria o responsável por dar coordenação por todo esse espectro. Ou seja, desde a organização primordial, saindo de uma nebulosa e chegando até as culminâncias lá do mundo celestial. E ele seria o Cristo planetário, que iria dar todo esse amparo, todo esse caminhar, que iria inicialmente ter ali os espíritos que estariam num processo transitório entre a animalidade e a humanidade, que é o mundo transitório, né? Que é ainda durante o processo de construção do orbe que nós temos hoje. Depois, um mundo primitivo, onde ali as crianças, né, receberiam ali os primeiros passos, né? Lógico que tendo como uma ideia inata que existe um Deus, mas ainda sem condições de interpretar. E toda essa história que nós encontramos ali dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas moradas na casa do meu pai, e meu reino não é deste mundo, são 2 capítulos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós encontramos bastante informações a respeito desse caminhar, né, dessa estrutura, né, e Jesus ali, o eleito, né, o coordena todo esse trabalho, né. Visível ou oculto, né, no início oculto, hoje é muito mais visível, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres. Olha que lindo, né? Essa estrutura, né? Essa não vos deixarei órfãos, né? Nas mais variadas condições do processo e aperfeiçoamento. Ou seja, onde quer que você esteja, aonde quer que você imagine, seja aqui encarnado, seja desencarnado, você é espírito, espírito imortal. Seja aqui encarnado na escola de aperfeiçoamento e prática humana, ou seja na erraticidade, no espaço entre uma encarnação e outra, Jesus está sempre ali naquele processo, te amparando, te ajudando, te trazendo oportunidades, né, renovadoras, né? Importante nessa ideia que a gente está estudando, né, conforme eu fui lendo, eu fui colocando no meu pensamento, né,
Mas o apóstolo João ainda nos adverte, né, que no princípio era e o verbo era Deus, e estava com Deus. Às vezes, numa leitura rápida, quando você fala assim, né, no princípio era Jesus, no princípio era o verbo, era Jesus atuando, e a gente lembra que lá em Gênesis de Moisés, né, a ideia ali era que um livro que falaria de um Deus único, né, e inicia-se deuses, né, por que deuses, né? A gente imagina, né? Jesus era o coordenador, mas um coordenador não pode trabalhar sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E, portanto, muitos ministros, né, atuaram junto com Jesus. Se nós formos analisar a nossa própria história, nós temos ali Zoroastro, nós temos ali Gandhi, nós temos ali Buda, nós temos ali Satyasei, nós temos grandes avatares que nada mais é do que Krishna, nada mais do que grandes avatares que são ministros do Cristo e que, numa ótica geral, são como se representações de Deus, porque todos eles representam a divindade, né? O que eu quero dizer com isso, né? Porque se você continua, o apóstolo Paulo nos adverte que o verbo era Deus. Se você olha assim, o verbo era Deus, você vai falar assim, mas espera aí, então, Jesus era Deus? Mas está escrito isso aí. Não está escrito isso. Se você faz uma análise sintática bem simples dessa sequência aí, você percebe, né? O verbo, quem é o sujeito? O verbo. O verbo é Jesus. Era, é verbo de ligação. O que vem depois do verbo de ligação? Predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Que dá qualidade ao sujeito. Então não está escrito aí que Jesus era Deus. Está escrito aí que Jesus era qual a qualidade de Deus? Ser divino. Jesus é um ser divino. Então, às vezes, a gente acaba caindo em erros, às vezes por uma falta de fazer uma análise sintática básica, né? Então, o verbo era divino, básica. Não, não. Que básico aí. Não, a gente aprende isso na escola primária. Ah, mas essas ligações loucas, tudo aí, pra você que fez. Não, você percebe? Não, vamos fazer uma análise sintática. O verbo era Deus e estava com Deus. O verbo, sujeito. Quem é o sujeito da frase? O verbo, Jesus. Era verbo de ligação. O que vem normalmente depois de um verbo de ligação? Um predicativo do sujeito, que dá qualidade ao sujeito. Então, Deus não é vamos dizer, um outro um ser. Ele está falando de uma qualidade que dá ao sujeito da frase. Isso é o predicativo do sujeito. Então, o verbo era divino e estava com Deus, quer dizer, estava junto de Deus. Por isso que ele falava, eu e o Pai somos um. Vem exatamente desse pedacinho. Por isso que Emmanuel falou assim, olha, não vamos deixar e trabalhar só no princípio era o verbo. Porque senão você vai ficar pensando assim, no princípio era Jesus. Pronto, acabou. Mas tem uma continuidade. E essa continuidade que vem é que dá a ideia que nos leva a refletir porque Jesus falava, eu e o Pai somos um. Porque o verbo, Jesus, era divino e atuava. Aí o estava com Deus, é o objeto direto, né? É o objeto direto, porque ele vai dar um objetivo. Estava com Deus e orbitava junto com Deus. Quer dizer, eu e o Pai somos um, estamos em perfeita comunhão. Não dá para usar sintonia, porque sintonia é nós ainda que somos muito, muito ainda pequenos, né? Então a gente estabelece sintonia. Quando você não mais você passa do nível de discípulo para apóstolo, você vive aquilo que Deus espera de você. E aí não é mais estar em sintonia, aí é estar em comunhão, em plena comunhão. Então, esse estava com Deus, quer dizer, é o objeto direto dizendo para você, em perfeita comunhão com o Criador. Então, é mais ou menos uma análise sintática. Não é algo assim tão difícil, mas às vezes a gente acaba caindo, porque a gente aprende isso, desculpa, mas a gente aprende na escola fundamental, né? Então, eu fiz aqui apenas uma análise sintática
corriqueira, né, de uma expressão. Às vezes eu já vi algumas pessoas pegarem esse trecho, chegarem e falarem assim, não, mas olha, está escrito lá no Evangelho de João que Jesus era Deus. E eu peço para a pessoa, não, mas para um pouquinho, olha a expressão inteira e faz uma análise sintática. Não está escrito que ele era Deus. Está escrito que Jesus, o Verbo, era divino, mas não que ele era Deus. Isso é uma qualidade, aqui é um qualificativo, né? É uma qualidade, né, do sujeito, né, um predicativo do sujeito, é uma qualidade. Né? Então, é uma questão, às vezes, de análise, né? E a gente vê essas coisas acontecerem, mas não estou aqui para recriminar ninguém. Eu acho que cada um vai estar no seu momento. Se o teu momento ainda é viver essa ideia, um dia cai a ficha, né? Quando cai a ficha, você fala, pô, mas realmente, ele falava lá na frente, né? Eu e o Pai somos um, né? Bem exatamente daquilo. Bom, gente, o que eu consegui tirar e o que eu consegui absorver foi isso. Queria ouvir um pouquinho das pessoas, né? Vou fechar até o share, né? Porque a próxima pergunta vai ser mais interessante, né? Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Por que isso, né? Acho que vai conversar. Tem bastante coisa interessante para a gente conversar. Daqui para frente tem coisas muito interessantes, né? Porque o Shema começa, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todos os teus mundos. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas por que ouve, ó Israel? Essa é a pergunta da semana que vem. A gente vai pensar um pouco sobre isso. Mas vamos abrir para a gente conversar um pouco aqui. E aí? Conseguiu achar alguma coisa? O caminho da limpeza, né? E tem um ponto estético que fala o verbo na criação terrestre. O seu amor foi o verbo da criação. O livro conta a história da civilização, além do espiritismo, né? E o verbo pensamento, 3.1, é o alicerce da revelação divina. Por quê? Olha na questão 282.1, o consolador. Devemos considerar o verbo pensamento como pedra angular da revelação? O velho pensamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção da alma. Então, no princípio era verbo, é verdade. Está no capítulo 1 do Evangelho de João. No verbo era Deus e estava com Deus. Por quê? O Senhor Jesus, somente estamos vivendo para nós, o verbo era Deus. O que é o verbo? O que é o verbo? Palavra cria. Palavra, e também está por Emmanuel, então, a Gênesis, que é exatamente aquilo. É o traço da luz divina em todas as coisas, em todos os seres. Mas mais haverá das condições do processo de aperfeiçoamento. Com a introdução que você deu, o que eu teria. Perfeito. Voltando em Gênesis, né? E faça-se a luz. E faça-se o homem. E faça a palavra, né? O verbo criador, né? O verbo criador. E é interessante porque a Gênesis e Moisés são dois espíritos trabalhando em conjunto. Tanto que você, principalmente quando você pega a Torá mesmo, e você vai na Torá, você tem ali Deus e o eterno Deus. São pessoas diferentes. E lógico que para os judeus essa é vamos dizer assim, uma comunhão, né, do Espírito. Né? É o Espírito Criador. Mas para nós, dentro da doutrina, a gente enxerga bem ali Jesus e Deus, né, trabalhando em comunhão perfeita na criação. Faça-se a luz, faça-se e o sopro de Deus. É interessante, é muito bonito quando você vai lendo a Torá com as luzes da doutrina. Você percebe bem a presença de Deus, Jesus representado por Deus, e o eterno Deus como o Pai Criador. É muito bacana. Bem lembrado. Parabéns, homem. Foi muito legal. Muito bom. Que legal. E aí, alguém quer colocar alguma coisa?
Sim, Interessante, essa sim. Poderes fazer o que eu faço muito mais bem, né? Sim. Sabe o que acontece? É, nós, como... Lembra que eu iniciei dizendo que Moisés falava para um grupo que falava uma língua diferente da nossa, que tinha costumes muito diferentes dos nossos, que tinham estruturas de linguagem muito diferentes das nossas, que usavam alegorias, que tinham estruturas em que precisavam ser muito solidamente construídas. Então era diferente e a gente tem dificuldade. E as chaves da doutrina, as chaves dos estudos, elas vêm exatamente para trazer essa chave do entendimento, porque as pessoas que ouviam Moisés entendiam. E o que acontece? Com o passar dos anos, como a língua é um organismo vivo, ela vai mudando, muda as expressões idiomáticas, muitas expressões idiomáticas mudam. Sejam cingidas as vossas calças, né? Isso está lá no Evangelho, o que é? Não seja pego com as calças da mão, né? Sejam cingidos os vossos, e sejam cingidos os vossos quadris, né? Olha que expressão idiomática, típica da época de Jesus, né? Estejam cingidos os vossos quadris. Quer dizer, não sejam pegos com as calças da mão. Hoje pode ser que a gente possa utilizar até uma outra expressão idiomática, né? Fique atento, né? Fique atento. Então, são tantas coisas que vão mudando, e se você não se atenta, você acaba perdendo as coisas. Mas muito bem lembrado. E aí, pessoal, na internet? Samuel, Rosana, Saki, Leia. Todo mundo está doido para ouvir a Rosana. Se ela puder, né? Deixa eu tecer algum comentário aqui, porque eu estava escutando o Simão Pedro, porque tem palestra no YouTube a respeito disso. Primeiro, nós estamos entrando no capítulo Velho Testamento aí, só que essa fala aqui está no João Novo Testamento, né? Então, assim, não estou criticando o livro aqui não, mas essa fala está no primeiro, no João. Mas João, segundo Simão Pedro, escreveu em grego. Isso. Então, quer dizer, aí as palavras são mais assim, fáceis de, vamos chamar assim, isso agora eu estou falando, só seriam mais fáceis da gente traduzir essas coisas. Então, a palavra, o verbo seria logos, né, que seria palavra, mas é uma palavra dotada mais de razão, que é uma palavra que tem o fim criativo de criação, que é o que você menciona ali, né? Então, no princípio, aí o Simão fala assim, não pode ser Deus também, porque Deus é incriado, né? Ele é eterno, então ele não tem nem início e nem fim. Então, quer dizer, no princípio era o verbo, era Deus. Então, quer dizer, aí não pode ser Deus, porque Deus não tem princípio, ele é eterno. Nós temos que trabalhar com isso, né? São sim, só comentários que aí startando para dar outro rumo aí na resposta. Por enquanto tá bom. Obrigado, Samuel, pela pergunta. Realmente, o Simão Pedro tem uma palestra muito interessante que ele conversa exatamente sobre isso. E ele faz exatamente esse estudo. Lá também ele apresenta esse estudo desse trechinho, né? O verbo era Deus, em que ele trabalha com o predicativo do sujeito, que ele faz... Foi dali também que eu escutei isso daí, e na época eu já tinha essa ideia, mas ele constrói bem isso aí. Eu gosto do Simão Pedro porque ele, além de estudar a história, né, porque ele é professor de história, ele traz a história, ele traz a teologia, ele traz o estudo linguístico, então é bem interessante a gente estudar com ele, mas muito legal. Samuel, obrigado por compartilhar com a gente isso daí. E no princípio com certeza, como você falou, não dava para estar falando de Deus, só dá para falar de Jesus, porque Deus é eterno. Boa colocação. Até mesmo.
Rosana, você consegue ajudar a gente um pouco hoje? Quem sou eu? Apenas. Ai, ai, gente, muito bom estar com vocês. Estar ouvindo tudo isso, Bom estarmos juntos também. refletindo. Verbo lembra palavra, fala, diálogo. Verbo lembra muita coisa, né? Vinculada a, a uma ação que vem do pensamento, é como se já fosse a parte exterior do pensamento. Esse termo, ele é muito João, né? O evangelista, o poeta, muito profundo também, né? E é interessante, né? Eu fico pensando aqui, o nosso verbo é tão pequenininho, nós temos tantas dificuldades ainda de lidar com a fala, a comunicação, sustentar tudo isso, sustentar o pensamento, sustentar o campo magnético através do pensamento. Estudando pensamento e vida, associando com essa fala, no princípio era o verbo, a gente também lembra de algo básico que às vezes a gente não reflete muito, mas a doutrina dos espíritos nos traz. Existem dois elementos na vida, o espiritual e o material. E sustentando tudo isso, Deus, que é a próprio amor, que é a própria vida, né? Então, é, traz muitas reflexões, né? E assim, a história da Terra, aí, a gente entende assim, no princípio, como você associou no início com a Caminho da Luz, é muito simbólica a fala de João. Aliás, João é a simbologia pura, porque quando você vai em Apocalipse, você tem que ir com um arsenal histórico para tentar decifrar pelo menos um símbolo. E ainda assim fica a pisar nos ovos, porque pode ter outras profundidades de interpretação que a gente não percebe agora pelo nosso nível evolutivo. Mas o que eu acho mais interessante nessa máxima, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, quer dizer que nós estamos mergulhados no verbo e nós estamos mergulhados em Deus. Olha que coisa bacana. Desde o princípio. Quando a gente começou a refletir sobre o tamanho do nosso pensamento, que a gente tem que buscar o entendimento a partir da nossa percepção, ainda acanhada, né? Quando a gente vê um Simão Pedro falando, a coisa amplia. Quando a gente vê outros teólogos falando, a coisa amplia. Mas a gente precisa sentir no nosso nível o que é realmente essa presença, né? Desde o princípio. E também a dimensão disso tudo. A nossa capacidade, vamos dizer assim, de pensamento, aí simbolicamente no verbo, ela é muito incipiente ainda. A nossa sustentação de campo vibratório é muito limitada, muito próxima de nós mesmos, dos que estão mais aí ao nosso redor. É só para a gente entender a dimensão de um espírito crístico, que consegue alcançar uma escala planetária e interplanetária, porque não é só a sustentação desse orbe, né? Para esse orbe estar sustentado, precisa estar dentro da sustentação de outros elementos da própria natureza, da própria criação. Isso talvez daqui outras reflexões nossas nós vamos compreender melhor, mas isso já está de bom tamanho. Só lembrando assim, nós enquanto humanidade, ser humano pensante, nós nos atemos a alguns detalhes que às vezes ficamos a vida inteira discutindo isso e não percebemos o que é mais importante.
Então, tem umas discussões, assim, que às vezes a gente percebe como superficiais diante da própria expressão, diante do que é realmente. É, Jesus é Deus, Jesus não é Deus. Gente, do ponto de vista do nosso estágio evolutivo, Jesus é Deus com D minúsculo, como nós seremos um dia. Só que a gente quer confundir a criatura com o Criador ainda. E a gente, a vida toda fez isso com os mitos, né? As mitologias, torna a mitologia grega, na mitologia nórdica, não sei quem na mitologia greco-romana, não sei quem na mitologia egípcia, na mitologia asiática, na mitologia não sei da onde. É, esse comparativo, né? E hoje nós vemos ainda no movimento muitas discussões e as pessoas às vezes perdendo muito tempo. Se é, se não é, gente, o mais importante é o essencial. Nós estamos sustentados desde o princípio. Essa semana mesmo a gente fez um estudo sobre as influências espirituais no lar. E nós lembramos que o maior protetor que nós temos é o interplanetário Jesus. E aí a gente ainda tem um protetor individual de cada um que está ali, encarnado ou não. Então, assim, em escala menor, a gente até compreende a presença desse nosso, vamos dizer assim, tutor da nossa guarda evolutiva. Agora, imagina um verbo que é um pensamento contínuo, de amor puro e incondicional, o tempo todo, em favor de bilhões de espíritos que estão em escala evolutiva, que necessitam dessa tutela para avançar no processo evolutivo. E aí ele, nas despedidas, ainda fala, estarei com vocês até o fim. Ou seja, do princípio ao fim. Então, a gente está bem sustentado. Talvez essa seja a maior reflexão de hoje. Sustentado por um espírito crístico, que nos possibilita estar aqui nesse planeta, porque não entra ninguém, não sai ninguém desse planeta sem o conhecimento dele. Não permanece na carne ninguém que não seja sem o conhecimento e a sustentação dele. Não acontece nenhum acidente trágico, coletivo, movimentação da natureza, sem a sustentação vibratória dele. Então, isso é o que talvez seja a maior reflexão de hoje. E muito a aprender com isso. O quanto que o nosso verbo ainda tem que avançar. Nosso verbo hoje ainda é muito oscilante. A gente ainda ofende muito, a gente ainda mente muito, a gente ainda finge ser o que não é. Às vezes as palavras são bonitas, mas o pensamento por dentro não condiz com as palavras. Então, assim, essa máxima, ela nos traz muitas reflexões, que a gente ficaria aqui um bom tempo pensando o quanto que a providência divina nos sustenta o tempo todo, através das próprias criaturas, e nesse caso a criatura crística é Jesus. Que lindo, né? Que lindo. Até os fios de cabelo de vossas cabeças estão contados. Verdade. Muito bacana. Isso quando tem, né, Eduardo? A gente tem que rir um pouco também, né? Aí, ó. Mas não tem fio de cabelo só na cabeça, né? Muito bacana. Bom, muito bacana. Não, realmente é. Olha, a Rosana falou de um livro que é uma cartilha do mundo espiritual, chamado de cartilha, né? Que é o Pensamento e Vida. Deus do céu, se aquilo é uma cartilha, a gente tem um grupo de NEP que a gente está estudando esse livro, a gente estuda parágrafo por parágrafo, porque não dá para estudar um conteúdo todo, um capítulo todo, porque é tanta coisa, tanta coisa que não tem. E Emmanuel fala que aqui no mundo espiritual é chamado de cartilha. Eu falei, puxa vida, acho que vou precisar repetir bastante tempo o primeiro ano, né, para passar por essa cartilha, porque vai ser difícil.
Mas é bem isso, sabe? O que ela falou realmente, o pensamento é muito importante. Aqui na Terra, a gente, como ela citou, né? Muitas vezes a gente fala uma coisa, mas está pensando em outra, né? E isso é muito prejudicial, muito prejudicial. O livro Pensamento e Vida fala sobre pensamento. E exatamente essa estrutura não é oculta no mundo espiritual. Ela não é. Você lá é o que você pensa. O seu perispírito demonstra o que você é. E outra coisa importantíssima é que os teus padrões mentais, o teu padrão vibratório, vai te colocar em sintonia, e é a palavra correta, é sintonia mesmo, em sintonia exatamente com as pessoas que pensam igual a você, vão estar ali na mesma faixa vibratória. E é interessante porque nesse padrão vibratório você pode, se você, vamos pegar o exemplo que nós conhecemos aí do nosso irmão André Luiz. André Luiz desencarna e vai para uma região que nós damos o nome ali de umbral, né? É uma região onde ficam ali aqueles espíritos que são ainda, têm um pouco de dificuldade, principalmente com a primeira bem-aventurança, que é a humildade, né? Tem um pouco de dificuldade com a humildade, são um pouco mais orgulhosos, né? E principalmente tem remorso, mas não tem vontade de reparar, não tem vontade de se arrepender, porque o arrependimento pede reparo, né? Se você realmente se arrepende, é porque você quer reparar o que você fez. Mas tem só remorso, mas não tem vontade de entrar no arrependimento e no processo reparatório. Mas, passado algum tempo, ele é resgatado, ele vai para uma cidade espiritual, que é nosso lar, mas não vamos esquecer que essa cidade espiritual ela continua dentro do umbral, tá, gente? Nosso lar continua dentro do umbral. Por quê? Bacana, mas está dentro do umbral. Tá? Mas porque ele ainda, se a gente for fazer uma análise cruel mesmo, ele foi para essa cidade ainda porque a mãe dele, que estava numa posição muito melhor, concedeu a ele alguns créditos para que ele pudesse ficar ali, tá? Então, você imagina, né? Todo um processo, né? E aí as pessoas às vezes ficam brincando, né? Todo um processo leva tanto tempo, né? E ele mesmo, quando chega lá, ele, não, eu sou médico, não servia nem para varrer o hospital, né? Depois caiu a ficha, né? Mas todo um processo, ele faz aquelas visitas, ele acompanha os instrutores ali no Mensageiro, depois no Missionário da Luz, Evolução, acho que depois, se não me engano, o Período da Vida Eterna, tem muito do Período da Vida Eterna, Libertação, os domínios da mediunidade, vem depois ali o ação e reação, mecanismos e a estrutura. Mas você vai percebendo um cadenciamento que ele vai percebendo a força do pensamento. Um dos últimos livros que nós estudamos, que é o livro Dos Domínios da Mediunidade, ele começa ali a cair a ficha de que aquilo que ele pensa, os instrutores já captaram. Então, muitas vezes, ali, Aulus, que é o instrutor dele, quando ele está pensando em fazer a pergunta, Aulus já vai dando a resposta. Já está dando a resposta. E aí ele começa a perceber que, peraí, os pensamentos eles não são ocultos. A palavra cria, a palavra constrói. É muito interessante. E aí você pega o livro Pensamento e Vida e você percebe que o pensamento, como Emmanuel coloca ali, nada mais é, no mundo espiritual, do que matéria vibrando acima dos 300 km por segundo. Ou seja, o que você pensa, você cria. Por isso que é pensamento e vida. Você cria. Então, é um exercício. Então, que belo exercício é estar na carne, né? E que belo exercício você conseguir controlar os seus pensamentos, para que depois, no mundo espiritual, os pensamentos não controlam. Interessante, né? Interessante. A ideia da Rosana me levou longe. Mas foi bem legal hoje. E aí, alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu viajei no final. Viajei. E aí, gente? Bom, então é isso, né? Nós vamos então parar por aqui. Semana que vem
Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Por que será que era ao povo de Israel, né? Olha, é muito interessante. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar semana que vem. Fica o convite para a gente a semana que vem, tá aqui nesse mesmo horário, a gente dá continuidade. O Samuel falou uma coisa bem interessante, né? A primeira pergunta que trabalha com o Velho Testamento trabalha com o primeiro versículo do capítulo 1 do Evangelho de João do Novo Testamento. Mas é interessante, Samuel, você ter lembrado isso, mas é a ligação do velho com o novo. A ligação do velho com o novo. Então, foi muito bacana. Você trouxe no princípio, essa ideia de no princípio era o verbo, você já deixa muito claro que no princípio não era Deus, era o verbo, era Jesus. Porque se tem princípio, Deus não tem princípio. Mas foi muito legal, foi uma colocação que, sabe que eu não tinha pensado? Eu tinha viajado, obrigado. Não tem mal muito café com pão de queijo que pensa assim. Olha, foi legal. Bacana. Foi legal. Essa guardei no meu. Foi legal, muito bom. Eu acho que a semana que vem, a 2022, a gente podia ter feito um. Pode ser. A gente deveria ajudar ele tão especial para que nós vamos conseguir verificar a construção. Estou muito ligado. Muito obrigada. Nada, né? A gente lê em casa e vamos tentar trabalhar primeiro com a 262, porque a 262 tem muita coisa interessante para conversar, tem muitas passagens de Jesus que Jesus vai comentar sobre isso, a gente pode trazer algumas delas para falar sobre algumas passagens. O Divaldo já levantou, inclusive, uma lebre, né? E você também, eram os salmos mais preparados, então tem muita coisa para a gente refletir. Mas a gente pode até também, se for o caso, dar uma olhadinha na 2023, nós vamos trabalhar uma por semana, como a gente tem feito, porque eu acho que assim dá tempo da gente aprofundar. Não tem pressa. Não tem pressa. Vamos devagar, a gente vai chegar lá. Perfeito, gente. Que bom que a gente teve esse espaço para a gente conversar um pouco. Então, gostou de falar de Jesus, falar do Evangelho? Muito gostoso. E aí, quem gostaria de fazer a prece de encerramento para a gente? Vou fazer uma duetinha que eu não tenho para Então, vamos respirar gratidão pela oportunidade, por essa hora, por este momento. Neste momento especial de nossa alma, nossa vida, porque Deus, com muita sabedoria, deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada estação e a nós a capacidade de também recomeçar em cada questão. E a nós também a capacidade de também comentar em cada aula, que sejam preparados para ser todos os passos